19 de agosto, dia do historiador, dia dedicado à história, dia dedicado à nossa querida deusa Clio, que na mitologia dos tempos antigos era considerada a deusa da criatividade. Criatividade humana essa que construiu civilizações, invenções importantes, que fez com que a gente avançasse enquanto seres neste planeta. Seres diferentes dos demais pela sua capacidade de raciocínio. Em tempos como estes, tão estranhos, em que parece que perdemos a capacidade de raciocinar, sejam aqueles que se auto-intitulam civilizados ou aqueles que se jactam pela sua ignorância, a história é fundamental. A história não é simplesmente um enumerado, uma quantidade enorme de datas e nomes sem uma coisa muito importante para se falar de história: contexto. Toda história tem um contexto, tem um momento, tem um porquê. E todos os fatos se desencadeiam uns com os outros. E todos nós somos sujeitos históricos. Talvez não sejamos nome de rua, nem talvez terá alguém que vai fazer uma biografia sobre as nossas vidas. Mas todos nós somos sujeitos históricos. Numa linha de tempo, todos nós construímos a nossa história. E, portanto, todos somos importantes. A história que é trazida nas escolas de ensino fundamental e médio talvez se torne desinteressante porque nós falamos de uma história distante de nós. Do ponto de vista geográfico, muitas vezes nós nos preocupamos com os feitos da Europa. E não falamos nada do nosso país, e muito menos da nossa região. Nós falamos de uma história que talvez não cumpra com aquele papel de nos tornar cidadãos, porque ela, juntamente com a sociologia, que estuda os comportamentos sociais em grupo, mostra que sem a consciência de classe a gente não avança enquanto seres do processo histórico. Nós não conhecemos a filosofia que, se atrelando ao conhecimento histórico, nos dá a dimensão de como nós percebemos a vida e que talvez ela não seja tão simples, mas também não seja tão complexa como muitos de nós pensamos que é. A história que nós temos que falar é aquela que torne as pessoas humanas na sua mais íntima concepção. Humanos erram e, portanto, a história também não fala somente de feitos heróicos, mas também dos fracassos. Aliás, heróis fracassam, como também o bem triunfa e o bem também desmorona. Conhecer o passado não é simplesmente congelá-lo, como se fosse uma espécie de uma vitrine estática. Porque o historiador, ele não fala somente com o passado, ele dialoga com o presente a qual ele faz parte. E ele mostra o passado que muitas vezes se repete no presente, com cara de inovador, mas que às vezes é a repetição daquilo que se desconhece. Ser historiador, num país onde a ignorância, seja na falta de formação, seja na falta de vontade de leitura, seja na falta do mais essencial, que faz com que a gente não tenha de fato uma educação que torne as pessoas de fato emancipadas, é um desafio muito maior, mas é necessário. É necessário falar de uma história que trate do João, da Maria e do José. E não simplesmente somente de Dom Pedro, ou de Princesa Isabel, ou sei lá, dos líderes, dos grandes fatos, porque todos nós fazemos parte da história. Por isso, nesse dia 19 de agosto, eu compartilho
do desejo de falar de história, mas uma história que faça com que você entenda que o presente é consequência de lá. E que, se não vamos falar do futuro, porque não temos bolas de cristal, mas nós podemos transformar esse futuro mudando exatamente o presente. Por isso que até mesmo nesse processo eleitoral, eu escolho o candidato do terceiro lugar. Não porque ele tem olhos verdes, azuis, porque é lindo ou bonito, mas porque eu já vi a repetição de um passado não glorioso com aquele a quem se auto-intitula o civilizado. E nem tampouco quero que repita-se esses últimos 4 anos nesta profunda ignorância travestida de talvez sei lá o que, de espontaneidade. Mas que de espontaneidade e de verdade não tem nada. Olhar para o passado é para entender o presente. E quem entende o passado sabe que só agora é que podemos mudar os rumos do nosso país, das nossas vidas e da nossa humanidade. Feliz Dia do Historiador a todos os meus colegas, aos meus mestres da universidade, a todos os meus alunos que eu tive, a todos nós, cidadãos brasileiros e pertencentes da nossa própria história.